A honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Vamos orar, pedir o pastor Marco para estar orando pela palavra, pela minha vida, por aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Deus te honra, glória e louvor. Nós te agradecemos porque só tu és digno de toda a honra, a glória e o louvor sejam dados a ti, Senhor. Que isso seja não apenas a expressão dos nossos lábios, mas seja a realidade da nossa vida. Que a nossa vida te expresse adoração, que o nosso viver expresse adoração, o nosso falar expresse adoração, o nosso testemunho, o nosso dia a dia expresse isso, e que ao olharem para nós, as pessoas possam ver algo diferente. Essa diferença seja a presença do Espírito. Que a honra esteja em vaso, que esteja tudo que é o Deus. Jesus, Pai, nos ensina-nos, ó Deus, usa a vida do teu filho, do teu servo, nosso pastor Daniel, para que, ó Deus, debaixo da tua unção, ele possa ministrar com toda a sabedoria a vida do teu Espírito Santo aos nossos corações, ao coração da tua igreja. Que o ensinamento, ó Deus, não fique apenas na nossa mente, não fique apenas na nossa teoria, mas seja prática do nosso viver. Pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Para dar para a igreja. Semana que vem é um feriado carnaval. Então nós não temos ninguém que possa ficar feira de cinzas. E quarta-feira a campanha da quarta-feira tem sido tremendo. Vai estar com a gente aqui o pastor Marcelo da Batista Memorial. Você está com a gente, que eu sei que vai ser uma bênção quem tem vindo. Amém? Louvado seja Deus. Algumas pessoas muito importantes fazem aniversário hoje. Marcelinho da Rafael, a Juju da Val, do Josué, mas também de muito especial, a Lívia. Ele dá um abraço nela, está fazendo esse culto em ação de graças. Minhas agendas, aniversários, compromissos, uma série de Deus, uma hogueira na casa do Senhor. E a gente louva a Deus por essa vida tão preciosa. O Senhor conceda muita saúde, paz, última senha, mas a penúltima pode ficar. Nós vamos estar lendo o capítulo 3, o verso 14 ao verso 21. E esse texto é uma oração. É a segunda oração que o apóstolo Paulo vai fazer pela igreja de Efésios. A primeira oração apareceu no capítulo 1, a partir do verso 15. E a segunda oração, que na verdade ele ia começar
no capítulo 3, verso 1, como eu já falei semana passada, e aí ele abre um parênteses para começar a ministrar sobre a grandeza do mistério que foi confiado a ele de anunciar o mistério da igreja aos gentios. E aí depois que ele fecha o parênteses, falando do mistério da igreja que foi confiado a ele como apóstolo, ele começa então a oração dele pelos Efésios. Nós vamos ler essa oração que está aí no capítulo 3, verso 14 ao verso 21. Quem já abriu aí, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro também para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo infinitamente mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. Louvado, glorificado, honrado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Que Cristo seja engrandecido em nossos corações nessa manhã. Que aquele que tem o nome que está sobre todo nome seja honrado e glorificado no meio da sua igreja. Que a glória dele se manifeste no meio da sua igreja nesse dia, não só aqui, mas em todos os templos que estão abertos para glorificar e honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que não seja só hoje, mas seja por toda a eternidade. Amém? Uma oração de um homem que está preso. É sempre bom lembrar que Paulo preso não ora por libertação, não ora por suas necessidades, não ora por seus problemas, ora pela igreja, ora para que a sua igreja, para que o seu povo continue experimentando o quê? O poder de Deus, o dinamis de Deus, a dinamite de Deus, o poder que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o poder que opera no meio da igreja, é o poder que opera no interior dos cristãos, é o poder que está operando na nossa vida hoje. Amém, igreja? É o poder que precisa operar. Paulo está orando para que a igreja de Cristo não fique preocupada com a sua prisão, não fique preocupada com seus problemas, mas fique preocupada com algo muito maior, mais excelente, que é a obra de Deus em cada um de nós. A oração do apóstolo não é por portas abertas, a oração dele não é por prosperidade, a oração dele não é por emprego, não é por doença, não é por enfermidade. A oração dele é para que a obra espiritual de Deus progrida no interior de cada cristão. Um homem que está preso está mais preocupado com a vida espiritual dos seus irmãos do que com suas próprias necessidades. Que a igreja moderna de hoje aprenda que o maior motivo das nossas orações e de nós estarmos aqui servindo a Deus é pelo progresso da obra espiritual. É para que a igreja cumpra a sua missão. É para que a igreja entenda, é para que a igreja viva que o único propósito e razão
da gente se reunir na igreja é para glorificar a Deus, mas também para cumprir a missão que Ele nos confiou, de ser realmente os portadores dessa glória, os portadores dessa unção, para que vidas sejam resgatadas, sejam alcançadas, para que a obra espiritual de Deus na terra, para que o Evangelho do Reino seja pregado a todas as nações, para que o Senhor Jesus possa voltar e implantar o seu governo, o seu reino entre nós. Amém? Querido, quero chamar a atenção para você em algumas realidades importantes aqui nesse texto. A primeira dela aparece aí no verso 14. A causa que o apóstolo Paulo apresenta é todo o mistério, né, que ele vem revelando ao longo do livro até aqui. O mistério da vontade de Deus, o mistério da igreja, o mistério de Cristo, que foi revelado a ele, confiado a ele como apóstolo para pregar esse mistério. E aí, por este motivo, por esta causa, pela obra redentora de Deus na história, não só na igreja, mas no mundo inteiro, Paulo dobra os joelhos dele. Querido, essa oração aqui é uma oração tremenda, é uma oração magnífica. Se você conseguir entender, visualizar o que o apóstolo Paulo está experimentando aqui, você vai terminar comigo esse estudo exaltando, glorificando o nome do Senhor por esse homem, mas também por essa experiência poderosa que o apóstolo Paulo está tendo. Em primeiro lugar, se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, verso 11, você vai observar que não era comum os judeus orarem de joelhos. Na verdade, a oração pública, a oração que os judeus faziam era normalmente de pé. O judeu ele só se prostrava quando havia punição, quando havia juízo de Deus. Quando Deus trazia juízo, para que a ira de Deus fosse aplacada, o judeu rasgava as vestes, vestia roupa de saco, se cobria com cinzas e se jogava no chão para pedir a misericórdia a Deus, para que Deus aplacasse a ira sobre o povo. Mas era comum no povo judeu fazer suas orações sempre de pé. E aí em Lucas capítulo 18, verso 11, isso aparece de forma muito clara na oração do fariseu, que diz assim: o fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Normalmente, a razão e o motivo das orações dos fariseus ou do povo judeu era para agradecer as bênçãos de Abraão que vinham sobre ele. E normalmente eles sempre faziam essa oração de pé. E a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, irmãos, que Paulo, quando ele está escrevendo, contando para a igreja a obra gloriosa de Deus, ele, de uma forma muito extraordinária, o apóstolo Paulo é tomado por uma presença tão gloriosa naquela cadeia, que ele se curva, que ele se ajoelha. E um dos propósitos disso é retratar que a grande verdade do Evangelho, quando Jesus nos alcança pela graça, como nós cantamos hoje aqui, é nos tornar pessoas quebrantadas e humildes diante desse favor, diante dessa graça merecida. Amém, irmãos? E por isso Paulo se dobra, e ele vai dizer aqui: por esta causa eu me ajoelho, me ponho de joelhos perante o Pai. Querido, um outro ensinamento importante que o Evangelho vai trazer é a questão da paternidade de Deus. O judeu nunca se referia a Deus como Pai. Aliás, era indigno para o povo de Israel pronunciar sequer o nome de Deus. Eles só se referiam como Senhor, Eles não falavam o nome de Deus. Quando Jesus vem no ministério terreno, ele vem trazer um novo conceito. E ele vem ensinar que esse Deus, que não podia ser pronunciado, era o nosso Pai.
250 vezes aparece no Novo Testamento a palavra Pai. É quase uma vez por cada capítulo do Novo Testamento. A importância da relação que Jesus traz, de que hoje nós fomos feitos filhos por adoção em Cristo Jesus, amém? E Paulo fala isso no primeiro capítulo de Efésios, capítulo 5, ou versículo 5, que nós fomos predestinados para sermos filhos por adoção. Então, a paternidade de Deus é um dos conceitos importantíssimos do Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento, a relação do homem com Deus agora não é mais uma relação distante, não é mais uma relação agora que nós precisamos de intermediários, como um sacerdote, para poder nos aproximar de Deus. Agora, em Cristo Jesus, a nossa relação com Deus é uma relação de filiação, é uma relação onde nós somos os filhos, e o nosso Deus agora, nós chamamos Ele de Pai. Aleluia, louvado seja Deus. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, que nós já estudamos, que nós temos livre acesso ao Pai. O que isso significa? Se você olhar o contexto dos Efésios, você vai ver que os Efésios eram um povo pagão. Era um povo que se voltava para práticas ocultas. Era um povo que, para se chegar às suas divindades, tinham que fazer sacrifícios, tinham que fazer oferendas, tinham que pagar por essas oferendas para receber o favor dessa divindade. E olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, que agora nós temos ousadia e confiança e livre acesso a esse Deus que agora é o nosso Pai. Amém, irmãos? E interessantemente, ele vai dizer que você não precisa pagar, você não precisa fazer um despacho. E quem já serviu a concorrência sabe que despacho não é barato, não é verdade? Você pagava caro para fazer um despacho, para receber um favor dessas divindades. O povo de Efésio era um povo pagão. E como o povo pagão, eles serviam a demônios. E para servir esses demônios, eles tinham que fazer oferendas que eram caras. E essas oferendas eram para receber o favor dessas entidades. Agora, dizer, olha, eu me ajoelho diante do meu Pai, ao qual temos livre acesso por mim na cruz do Calvário, o qual eu não preciso entregar nenhuma oferenda, nenhum sacrifício, até mesmo sacrifícios humanos, porque eram feitos assim ao povo de Efésio. Eu não preciso sacrificar nada. Esse Deus que eu tenho livre acesso é o meu Pai. Eu trato Ele como Pai amado, porque eu sou filho dele, fui adotado por Ele na cruz do Calvário, e agora todas as riquezas dele é minha também em Cristo Jesus. Aleluia. Coisa tremenda, querido, é saber que esse nosso Deus é o nosso Pai. Amém? Agora vamos entender um pouquinho qual é o escopo dessa oração, qual é o sumário dessa oração, qual é o resumo dessa oração. Paulo pede, no seu primeiro pedido, ele pede algo fundamental na vida da igreja. Resumidamente, o que Paulo pede? Ele pede poder de Deus. Alguns teólogos vão dizer que toda oração se resume nesse pedido: poder de Deus que opera em nós. Paulo ora para que o poder de Deus continue operando na vida da igreja de Éfeso. E esse poder vai se manifestar de várias maneiras. Aparece aí, volta lá para mim. Isso, deixa aí. Aparece no verso 16, o primeiro pedido que ele faz: ser robustecido ou fortalecido pelo Espírito no homem interior. No verso 17, Paulo pede para que os crentes sejam a habitação da presença permanente de Cristo pela fé nos corações. No verso 18, para que eles possam compreender
qual é o plano divino em toda a redenção da humanidade. E no verso 19, ele pede para que os cristãos venham conhecer o amor de Cristo e receber toda a plenitude de Deus. Esse então é um resumo de toda a oração, e aí nós vamos olhar com mais detalhe cada um desses tópicos que é mencionado aí. É interessante, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Nós podemos ter toda a plenitude de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Meio sim, meio não, né? Bom, vamos dizer que sim, porque se não fosse assim, Paulo não tinha feito essa oração. Uma das grandes verdades que nós vamos descobrir hoje é que o Evangelho é muito mais do que ser salvo e morar no céu. Uma das grandes verdades que nós vamos entender hoje, que não há estagnação na vida espiritual, que Deus não nos salvou, que a eternidade não é aquela visão errada, equivocada que nós temos, que nós vamos cantar no coral, nós vamos passear nas nuvens, todo mundo vestido de branquinho, né, naquele lugar calmo, sereno e tranquilo, né? Essa é a visão romântica que a igreja ensinou durante muitos anos para nós. Vou aceitar Jesus, vou ser salvo e vou para o céu. E lá no céu, vou ficar andando nas nuvens, vestido de branco, cantando naquele lindo coral. Não é assim, irmãos? Tem até uma música que fala sobre isso. O céu não tem nada a ver com isso. Isso não é o céu, isso não é a eternidade. A gente vai ver um pouquinho disso aqui no estudo dessa manhã. Mas quando eu penso que Paulo ora para que nós tenhamos toda a plenitude de Deus, eu entendo que é possível experimentá-la, porque senão Paulo não oraria pelos Efésios para que eles tivessem toda a plenitude de Deus. Sim ou não? Sim. Mas como nós atingimos a plenitude de Deus? Isso nós vamos ver um pouquinho aqui. Um teólogo, coloca aí para mim, chamado Findlay, ele disse o seguinte: o desejo e os pensamentos humanos atingem o seu limite. Qual é o limite do pensamento e dos desejos humanos? Eles agarram-se ao infinito. Será que há limite daquilo que a mente humana é capaz de fazer? Talvez você já tenha observado o que algumas pessoas, sejam elas extraordinariamente para aquilo que é bom, fazem com a sua inteligência, com os seus pensamentos, ou até mesmo para aquilo que seja ruim, né? Essa semana eu assisti até um filme que eu não recomendo muito, falando de uma doença psicológica em que o homem praticamente mata a sua família por um acidente e ele forja toda uma cena de que aquela família se acidentou, entrou no hospital e ele faz uma confusão no hospital, porque o hospital some com o corpo da sua família. Ele criou aquela ideia na mente dele, e aí ele cria aquilo de forma tão real, que ele transforma aquela criação dele adoecida numa realidade. Se você for num hospital psiquiátrico, né, minha esposa constantemente está lá, trabalha com pacientes assim, você vê o que a mente humana é capaz de gerar na vida de uma pessoa, seja ela por bem ou seja ela por mal. E alguns teólogos estudiosos chegam a dizer que a capacidade da mente humana é praticamente infinita e ilimitada. Antes da queda de Adão, alguns teólogos dizem que Adão era capaz de respirar embaixo d'água, de até voar. Porque como que Adão foi dar nome para todos os peixes do mar? Como que Adão iria dar nomes, cuidar de toda a criação, se ele não tivesse capacidade de domínio sobre toda a criação? Pode ser algumas especulações, mas uma coisa nós sabemos, que quando o homem peca, a sua capacidade mental é distorcida, é diminuída. Mas quando o homem foi criado, ele foi criado para ser algo grandioso e algo glorioso.
E a obra de redenção de Deus através de Cristo é justamente restaurar esse potencial, essa capacidade que Ele deu ao ser humano. E você observa isso de forma muito clara na oração de Paulo aos Efésios. Deixa eu falar um pouquinho sobre a paternidade de Deus, esse Deus que é o nosso Pai. A paternidade de Deus significa que Ele é o progenitor de toda a criação. Não só do crente, mas de todo ser criado, Deus é Pai. E nós vamos ver isso quando Ele fala que é o nome que sobre toda a família no céu e na terra toma como nome. Reflete também a comunhão inerente entre o Criador e a criatura. Ou seja, Deus é Pai por quê? Porque Deus se relaciona com a sua criação. Nós somos os únicos na terra que servimos um Deus que não é distante. Se você olhar as outras religiões, você vai ver que o homem reverencia sua divindade, mas eles não têm acesso à divindade. A divindade é sempre um ser distante, é um ser incomunicável, em que ele não tem condições de estar próximo. E muito menos nenhum desses deuses se colocam na iniciativa de vir se relacionar com o homem. O povo de Deus é o único que o nosso Deus, não só nós nos relacionamos com Ele, mas Ele também se revela e se relaciona conosco. Amém, irmãos? E terceiro, a expectação das bênçãos e bem-estar do Pai para todas as famílias. Ou seja, o nosso Deus é Pai, porque Ele compartilha conosco todas as suas riquezas, todas as suas bênçãos que Ele tem para Ele também concedeu para cada um de nós. Posso ouvir um amém por isso, irmão? Amém. Você lembra da história do filho pródigo? O filho pediu a herança dele e saiu para gastar como queria. Assim somos nós, em Cristo Jesus, capítulo 1 de Efésios, verso 3, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aleluia! Significa que Ele compartilha conosco. Então, paternidade divina significa que Deus é a fonte de toda a vida, de toda a bênção. Significa que nós temos comunhão plena, relacionamento íntimo, próximo com Deus. E também significa que Ele nos abençoa, compartilhando conosco também as nossas riquezas, a herança dele para nós. 4. É a base da distribuição das bênçãos celestiais. Ou seja, por que nós recebemos essa bênção? Porque parte do Pai concedê-las para nós. 5. O nome do Pai chegou até nós e não foi uma atribuição dada por nós. Fomos nós que resolvemos chamar Deus de Pai? Não. Foi Ele que se revelou como Pai. Quando Deus manda Jesus, Ele vai mandar o Filho para mostrar quem, irmãos? Para mostrar o Pai. E Jesus falou isso para Filipe, para tantos: quem vê a mim, vê o Pai. Quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, foi Deus que se revelou como Pai. Não fomos nós que atribuímos a Deus esse nome de Pai. Foi Ele que se revelar como Pai. É assim que Deus se revela e quis se revelar como homem, como uma família. Família é uma bênção, irmãos. Amém? Amém. Diga para alguém do teu lado: a nossa família é uma bênção. Nossa família é uma bênção. Aleluia. Não tem coisa mais preciosa que família. 6. Ele é superior à descendência de Abraão. Qual era o maior valor para o judeu? O sangue de Abraão que corria nas veias. O maior valor para o judeu era uma descendência pura de Abraão. Eles se orgulhavam e eles chegaram a agredir Jesus com palavras, dizendo para ele: olha, nós somos descendentes de Abraão, nós temos por pai Abraão, você é filho de uma prostituta. Está lá, se não me engano, João capítulo 8, né? Uma grande discussão que Jesus tem ali com os fariseus, e ali eles ficam discutindo isso,
E aí Jesus vai dizer o quê? Antes de Abraão. E eles queriam apedrejar, matar Jesus em público por causa dessa declaração. Porque ele estava dizendo que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Ele estava dizendo que ele era maior do que o pai Abraão. Quem podia ser na terra maior que o pai de Abraão? Isso era uma afronta à religião judaica. Mas o que Jesus está dizendo? Olha, querido, eu quero dizer uma coisa para você. A descendência da família de Deus, em que Deus é o nosso pai, está acima da descendência do patriarca Abraão. Ou seja, ele está ensinando aqui, o apóstolo Paulo está orando, que todos nós pertencemos a uma família só, a família de Deus. Maior do que a família Gomes, maior do que a família de Miranda, maior do que a família Marques, maior do que a família Lopes, maior do que a tua família é a família de Deus. Aleluia. E quando você se torna um cristão, você entende que você não é mais membro da família da terra, você é membro da família do céu. Olha o que diz o verso 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo está dizendo agora o que? Nós pertencemos a uma família só. E aqui é uma palavra pouco usada para família, que é a palavra patriarca. Essa palavra no grego significa um descendente de uma linhagem, ou até mesmo de uma nação. Alguns teólogos vão dizer que aqui se refere a toda a humanidade, ou seja, todas as famílias, independente de reconhecer Jesus como Senhor ou não, pertence à família de Deus. Por quê? Porque Deus é o único progenitor, criador dos céus e da terra. Então, como o nosso Deus é criador, todos nós somos filhos de Deus. Aleluia! Mas entenda uma coisa importante, irmãos. Lá em Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo escreve, falando do ministério de Cristo, como ele se humilhou, tornando homem, e foi obediente até a morte, morte de cruz. No final ele diz assim: por isso Deus o exaltou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre ou se dobrará? Dobre ou dobrará? Dobre. É presente, irmãos. A palavra ali não está no futuro. Na Bíblia Católica, melhor que se expressa, diz assim: se dobre. Todo joelho se dobre, reconhecendo que Jesus é o Senhor. O que Paulo está dizendo? Que quando Jesus morreu na cruz, querendo ou não, seja para salvação ou para condenação, todo joelho já está dobrado perante a majestade e o senhorio de Cristo. Não há no céu e na terra nada que esteja fora do seu poder, da sua autoridade, do seu domínio e do seu controle. Diferente do que pensam alguns, que o mundo está perdido porque está fora do controle de Deus, que Deus só tem controle sobre aqueles que creem. Ei, você está muito enganado. A nossa visão está muito pequena e limitada. O nosso Deus ainda é Senhor sobre céus e terra. A história está nas palmas das mãos dele. Ele ainda tem o controle sobre todas as coisas. Tudo está acontecendo do jeito que ele planejou. Tudo está acontecendo do jeito que ele está controlando e ordenando. Portanto, irmão, ainda que o homem não reconheça que Jesus é o Senhor, o joelho dele está dobrado, porque ele já está condenado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, nessa manhã, nós precisamos adorar Ele, porque o nosso Deus ainda está no controle de todas as coisas. Aleluia! Por isso que o apóstolo Paulo
Paulo vai dizer no verso 15: do qual toda família no céu e na terra toma o nome. Aleluia. Lembra da escatologia inaugurada e da escatologia consumada? Da redenção inaugurada e da redenção consumada? Tem coisas que Deus já fez, mas nós não estamos experimentando ela na sua totalidade. Tem coisas que nós estamos experimentando em parte, porque Ele já fez, mas nós só vamos experimentar na sua plenitude quando nas eras vindouras o plano se concretizar por completo. Então, irmãos, todo joelho já está dobrado perante a Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, Deus inaugurou a redenção. Seja para salvação, para condenação, todos já estão dobrados, curvados. Ainda que o homem não reconheça, ele já está debaixo dessa autoridade, não tem como fugir, a menos que ele venha realmente se arrepender e reconhecer Jesus como Senhor. Aí sim, ele vai receber o que Paulo começa a orar aqui. Olha o que diz o verso 16: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com quê? Poder pelo seu Espírito no homem interior. A expressão homem interior aí, irmão, se refere ao novo homem, o homem regenerado. Reflete a obra que o Espírito Santo está fazendo dentro de cada um de nós. E essa obra só pode ser feita pelo poder de Deus. É só o poder de Deus que manifesta dentro do homem interior, do novo homem, da nova criatura que foi gerada em Cristo Jesus, que esse Espírito Santo pode agir em nós. E aí ele vai dizer no verso 16 o quê? Para que a gente receba as riquezas da sua glória. Vamos ver um pouquinho dessas riquezas. Primeiro, a sua majestade exaltada na qualidade de ser supremo. Todas essas manifestações aí são as riquezas da glória de Deus que se manifestam na vida do crente. Segundo, o seu poder manifesto compartilhado aos filhos. O que Deus compartilhou conosco foi parte da sua natureza, da sua essência. Agora Deus habita dentro de cada um de nós, amém? E também o terceiro, as suas possessões e suprimentos abundantes, ou seja, todas as bênçãos abundantes agora fazem parte da nossa vida. Tudo aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus, as bênçãos, as grandezas, e nós precisamos entender isso, irmão, que é muito importante. O que Cristo trouxe para nós é muito maior do que tudo que o mundo pode trazer para nós, amém? Amém. Agora pergunta: por que, irmãos, que nós vivemos mais preocupados em ter as riquezas terrenas do que as eternas? Paulo está preso, está perdendo tudo o que tinha, inclusive a sua liberdade, mas ele está preocupado em ganhar as riquezas eternas. E nós, a igreja moderna de hoje, está vivendo para quê, irmãos? Para conquistar as riquezas terrenas. Está mais preocupado com as suas próprias necessidades, com os próprios suprimentos. Ei, olha os pardais, olha os lírios do campo, eu os alimento, eu cuido deles. Quanto mais não cuidarei de vós, que sois filhos amados do Senhor. Eles não oram para vestir, eles não oram para comer, e eu os alimento. Você acha que eu não vou fazer isso por vocês? Qual é o filho que pede o pai pão e vai receber uma pedra? Muito mais nosso Pai que está nos céus. Ei, amada igreja, vamos parar de nos preocupar com coisas pequenas e nos
nos atentar às coisas maiores. As riquezas espirituais e eternas são muito maiores. Não significa que nosso Deus não vai nos dar as coisas terrenas. Pelo contrário, Ele é um Pai bondoso, generoso e amoroso. Ele vai nos dar as bênçãos terrenas também, mas muito mais do que essas, Ele vai nos dar as riquezas eternas. Aleluia, soltaram até fogo. Glória a Deus. Vamos ver um pouquinho desse poder que opera em nós. Como é que esse poder opera? Primeiro, produz o desenvolvimento pessoal. É através do poder de Deus que nós evoluímos, que nós crescemos, que nós somos transformados. Segundo, transforma o cristão na imagem de Cristo. Irmãos, só o poder de Deus pode transformar o homem na imagem de Cristo, sim ou não? Terceiro, manifesta o amor de Cristo. Quarto, traz toda a plenitude de Deus. Quinto, faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então preste atenção, irmãos. O que Paulo está orando aqui só pode ser feito através do poder de Deus. Se não for o poder de Deus, nenhuma dessas bênçãos serão alcançadas na vida do cristão. E às vezes, irmãos, nós oramos pedindo a Deus poder. Para que a gente pede poder? A gente pede poder para curar, a gente pede poder para libertar, a gente pede poder para vencer o mundo, a gente pede poder para prosperar. O poder de Deus não é para isso, irmão. O poder de Deus, você vai aprender aqui no texto, que é para algo muito maior. O poder de Deus é para amar. Porque o amor é o primeiro de todos os mandamentos. Como é que a Bíblia define Deus? Deus é amor. O dia que você entender que o maior poder é o amor, você vai entender o que é um verdadeiro cristão. Um crente cheio de poder é um crente que ama igual Jesus amou. Um crente cheio de poder não é um crente que cura, não é um crente que faz sinais, porque até o diabo faz sinais. O diabo também cura, o diabo também liberta. Quando você entender que o maior poder de Deus é o poder do amor, você vai estar experimentando um pouco da plenitude de Deus. Porque Deus é. Por que os irmãos brigam tanto, irmãos? Por que os crentes brigam tanto? O que está faltando no meio da igreja, irmão? Significa que nós estamos evoluindo ou nós estamos desevoluindo? Porque uma igreja evoluída é uma igreja cheia de amor. Aleluia. Verso 17, Paulo faz a segunda oração, o segundo pedido. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. O que Paulo está pedindo agora? Que Cristo habite pela fé no coração dos irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta. Os Efésios já eram crentes? Sim ou não? Ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo, deixa eu melhor formular minha pergunta. Ele estava escrevendo para crente ou para não crente? Para crente, para a igreja, certo? Como é que você pede para um crente que Cristo habite pela fé no coração dele? Não estava habitando. Por que não estava habitando? Porque você precisa entender uma coisa, o que significa a palavra habitação. A palavra habitação aqui no verso 17 é uma habitação permanente. O que significa essa palavra? Significa que você está dando todo o espaço da casa para Deus morar. O que significa habitar pela fé nos vossos corações? Significa que Cristo está habitando, e isso aqui é uma manifestação da presença do próprio Espírito Santo na vida do crente, onde ele controla todo o coração.
vou dar um exemplo muito simples. Um crente que não perdoa o outro, Cristo está habitando em todo o coração? Tem áreas do seu coração que Cristo ainda não controla? Essa palavra habitação significa dar a chave da casa para Cristo governá-la. Significa que todo o teu coração é governado por Cristo. Então não é você que decide quais áreas que Ele vai ocupar, Ele é que decide. Ele vai jogar o lixo fora, Ele vai tirar tudo que não é dele e Ele vai ocupar todos os espaços do seu coração. Já viu gente escondida na igreja? Já viu gente que fala assim, não, essa área aqui Deus não mexe? Já viu crente que tem amante? E ele sabe que está no pecado, ele sabe que está no erro, mas ele é um crente, ele está todo domingo na igreja, ele entrega dízimo, ele vai para o culto. Mas tem uma área em que Cristo não controla. Está dando para entender, irmão? Será que eu estou ajudando alguém aqui hoje de manhã? Então, quando Paulo está orando, Paulo está dizendo que Cristo ocupe todo o seu coração. Que quando você tiver de pedir perdão a alguém, você peça, porque não é você que está controlando a tua vida, mas é o Espírito Santo que habita em você. Quando você errar, você se arrependa e volte lá e conserte o seu erro. Quando você tiver o seu orgulho ferido, você pega o teu orgulho, jogue fora e vá lá e se humilhe, porque o crente não tem orgulho, o crente não tem vontade, o crente não tem lugar para eu, porque não sou eu que habito em mim, mas é Cristo que habita em mim. Aleluia! Quando Cristo realmente habitar em nós, irmãos, muitos problemas que nós temos nas igrejas serão resolvidos, sim ou não? Aleluia! João 14, 23 diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo morando dentro do cristão. No início da criação, quando Deus criou Adão, o que Deus fazia? Deus vinha na terra e passeava com ele, sim ou não? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Quando chegou Moisés, a lei, Deus começou a habitar onde? Na Arca da Aliança. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, uma tenda, e ele ficou morando aonde? Dentro da arca. E o povo vinha no tabernáculo para se encontrar com Deus que habitava dentro da arca. Quando a arca saiu de Israel, foi roubada, nasceu quem? O Icabode. Foi-se a glória de Deus. A glória de Deus é o lugar da habitação de Deus. E aí quando a arca foi levada embora, a glória de Deus saiu de Israel, Deus não mais estava habitando na arca. Depois, quando Davi restaura a arca, o que Deus fala? Agora você vai construir um templo, e eu vou habitar dentro desse templo. E aí Salomão constrói o primeiro templo, Deus passa a morar no templo, e todo o povo de Israel vai ao templo para encontrar o lugar da habitação de Deus. Quando Jesus vem, o que acontece com o templo, irmão? O templo físico é destruído. No ano 70, o templo foi destruído de alto a baixo, não sobrou pedra sobre pedra, e o povo de Israel foi disperso. E até hoje, o povo judeu e muitos povos fazem caravana para Jerusalém, porque eles acham que ali é o lugar da habitação de Deus. Deus está ali, o templo foi destruído, e a morada de Deus agora foi destruída. Eles querem restaurar o templo, porque eles entendem que ali é a habitação de Deus. Aí o que Jesus fez? Olha, agora o templo sou eu. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus está morando em Cristo. E quando Jesus morre, ressuscita, lá em Pentecoste, para se cumprir a profecia de Joel, o que acontece? O Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja, e aonde é agora o novo templo? Deus sempre quis morar com o povo. Mas olha que obra magnífica. Eu não habito em casa feitas. Cheguei a ficar arrepiado agora. Deus agora habita dentro de mim.
O endereço de Deus agora é você. Aleluia! Em todo canto da terra, onde tiver um crente, há o endereço da morada de Deus. Louvado seja Deus! Aleluia! Paulo ora para que o poder de Deus que opera em nós possa realmente fazer essa obra no nosso interior. Por quê, irmãos? Porque só o poder de Deus para pegar todos os cantos da nossa casa, do nosso coração, que ainda não há um senhorio de Cristo, para Cristo poder habitar, porque Deus quer habitar na sua plenitude. Então Ele quer habitar em todo o coração da sua vida. E se tem áreas nessa manhã, irmãos, que Deus ainda não habita, Ele precisa habitar. Verso 18. Perdão, deixa eu voltar no verso 17 ainda aqui. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e ora para que, estando arraigados e fundados em amor. Paulo usa duas figuras de linguagem, da planta e do prédio. E ele vai falar das duas partes que ficam escondidas, arraigados, a raiz, e fundamentados, a fundação de um prédio. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a base do cristão é aquilo que ninguém vê. Você vê a raiz de uma árvore, você vê a fundação de um prédio, mas o que é que mantém uma árvore de pé, com saúde, é a raiz. O que mantém um prédio firme é o fundamento. E esse fundamento é em quê? Em amor. A base do cristão é o seu amor. O amor é a fundação, é a raiz do crente. O que torna um crente especial e forte é aquilo que ninguém vê. Você pode ver a minha performance, se encantar com ela, mas o que diz que realmente eu sou é o com Deus, a minha intimidade com Deus. Isso muitas vezes as pessoas não veem. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem mostrar performance. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão saindo da igreja nós lidamos com crentes sem base, sem raiz e sem fundamento. Porque a vida está toda errada. Porque a vida está podre. Porque a vida não condiz com um cristão genuíno. O tipo de cristão da igreja é um cristão que a sua essência, a sua beleza está onde? Nos seus fundamentos. E aonde são os fundamentos do Novo Testamento? Nos ensinos apostólicos e proféticos. Você pode abrir Atos, capítulo 11, verso 27. Atos 27. Olha o que diz esse texto. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Um fato curioso. Os ensinos proféticos eram os profetas do Antigo Testamento, irmãos? Sim ou não? Isso, não. Os profetas do Antigo Testamento, Isaías e Jeremias, não sabiam nada sobre igreja. Lembra que eu falei que era um mistério que estava oculto semana passada? Ou seja, foi escondido dos profetas o que Deus ia fazer no Novo Testamento. A nova aliança era a fundação da igreja. Isaías, Jeremias, eles não entenderam isso. Você vê eles pregando sobre a igreja no Antigo Testamento, eles só anunciam a vinda do Messias. Mas eles não sabiam, então aquilo estava oculto. Mas os profetas do Novo Testamento, e a Bíblia diz que tinham profetas novos no Novo Testamento, esses profetas, esses apóstolos, receberam a revelação de que Deus iria
a igreja de Cristo na face da terra. Aleluia! Então preste atenção numa coisa muito importante no verso 18. Possais perfeitamente compreender com todos os santos, seja largura, comprimento e altura e profundidade. Quando Paulo diz aí altura, comprimento, largura e profundidade, por mais que a gente tente especular o que isso significa, basicamente significa que não há limite para o que Deus quer fazer em nós. É algo ilimitado, grandioso. E essa palavra aqui, poder compreender, o que significa isso? Significa que há uma força para que a igreja tenha uma compreensão que não é intelectual. A palavra compreender aqui é catalambano, é uma compreensão mística, é uma experiência mística, é uma experiência sobrenatural. Assim como Paulo recebeu tudo por revelação, ele está querendo que a igreja, para poder compreender o mistério de Deus, o mistério da vontade de Deus, ela precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus. Algo que não se aprende em ensino, não aprende em seminário, algo que você não aprende porque você estuda sobre isso. Vou dar um exemplo muito fácil. Um crente que é neófito, que não fez nem o primeiro grau, ele conhece mais das coisas espirituais do que um juiz que nunca conheceu Jesus, sim ou não? Sim. Por que ele conhece? É a palavra compreender. É isso que Paulo está dizendo. Só o poder de Deus, através da ação dele em nós, pode fazer você compreender essa revelação e ter essa experiência com Deus. De alguém que nunca estudou numa faculdade, de alguém que nunca estudou. Você conhece pessoas, eu conhecia, minha mãezinha foi assim, ela aprendeu a ler na Bíblia. Ela não frequentou uma escola, e ela só sabia ler e assinar o nome. E o que ela lia? A Bíblia, porque foi aonde ela aprendeu a ler. Ela aprendeu a ler através da Bíblia, ela não entrou numa alfabetização. Há coisas, irmãos, que só a ação do poder de Deus faz. Como pode uma pessoa iletrada, e os judeus falaram isso, como podem esses homens, Pedro, que era um pescador, iletrado, indouto, está falando dessas coisas? Só é possível porque eles verdadeiramente andaram com Jesus. É isso que essa palavra do verso 18 significa, dessa compreensão. E aí, irmãos, qual é a compreensão maior que esse poder nos leva? A compreensão do amor de Deus. Coloque esse slide aí para mim. Só o amor de Cristo sempre será o caminho pelo qual nos faz conhecer o que era impossível de ser conhecido. Irmãos amados, lembra da parábola do bom samaritano? Como é que pode um homem samaritano, do jeito que era, fazer o que fez? Porque ele conheceu o amor de Deus. O dia que a igreja entender o poder do amor, ela vai entender a manifestação do poder de Deus que está nela. O amor de Deus nos leva a conhecer aquilo que nenhuma literatura, nenhuma escola pode nos ensinar. E como nós somos carentes, irmãos, como falta. Por que o final dos tempos será o esfriamento do amor, irmãos? Porque o amor é a maior manifestação do poder de Deus. E quando uma igreja ela deixa de amar, ela perde o seu poder e o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Verso 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que a igreja precisa conhecer, irmãos? Ela precisa conhecer o amor de Cristo, porque esse amor excede todo entendimento. Esse amor está muito além da compreensão humana.
Não dá para entender um Deus que ama aqueles que não são amados. Não dá para entender um Deus que toca naqueles que não podem ser tocados, como Jesus tocava no leproso. Não dá para entender um Deus que pega uma prostituta em ato de adultério e a lei diz que ela deveria ser apedrejada e ele diz: eu não te condeno, vai, não peques mais. Meu irmão, não dá para entender um amor tão grande desse jeito, que amou um grande pecador como eu, que não tinha direito, que não tinha sequer direito de fazer parte da sua igreja. Mas eu não sei o que Deus viu em mim, eu não sei o que Deus viu em você, mas de alguma forma Ele nos amou, porque o amor de Deus excede todo o entendimento. Aleluia! Isso não deve nos fazer sentir melhor, irmão. Isso não nos deve nos fazer sentir orgulhosos. Isso deve nos sentir gratos por tamanha graça, por tamanha misericórdia de um Deus tão grande que pode amar um pecador como eu. E esse amor excede todo o entendimento. Não há como compreender o que o amor de Deus faz, irmãos. E sabe qual é o problema da igreja? É que a igreja, ela se tornou uma igreja racional demais. Ela quer entender tudo, ela quer entender até o que não se entende. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração de homem algum, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, para de tentar entender o que não se entende, meu irmão. Para de tentar explicar o que não se explica. Apenas agradeça, glorifica e exalta, porque a obra dele na tua vida é a obra dele na nossa vida. Tem coisas que você não vai entender, não vai explicar. Só desfrute, é graça de Deus sobre ti, irmão. Aleluia! Posso ouvir um amém? Amém. Para terminar, no verso 19, então ele diz: excede todo entendimento, para que sejais cheios de quê? Toda a plenitude de Deus. Aí vamos ver um pouquinho o que é a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é uma palavra que significa pleroma, a natureza de Deus com todos os seus atributos. Ou seja, tudo que Deus é, com todo o seu poder, está dentro de nós. Por que Deus escolheu habitar no crente? Porque Ele deseja fazer do crente um Deus também. Aleluia. Isso é a obra da eternidade. No céu, nós teremos progresso. Eternidade de eternidade, nós estaremos progredindo até nos tornarmos plenos em Deus. Aleluia. A questão é: em que grau você está? Porque não tem galardão no céu? Os mais evoluídos ocuparão as melhores posições e os menos evoluídos vão fazer a faxina. Pronto, falei. Vão servir, vão ser os escravos, porque no reino de Deus vai ter hierarquia. Quem vai sentar do lado, à direita, à esquerda de Jesus? Quem vai ocupar as maiores posições? Se você quer ser o primeiro, seja o que serve. O que mais serve aqui serão os mais recompensados lá. Os que mais trabalham aqui serão os grandiosos lá. Aqueles que são os menores aqui serão os maiores lá. Lá não você vai ser maior porque dá um dízimo maior, não, meu irmão. Lá você não vai ser o maior porque você tem influência na terra. Lá você vai ser o maior porque você é o menor, o maior servo, o que rala mais na igreja de Jesus na terra. Aleluia. E ó, aqui são por 80 anos, lá é para a eternidade toda. Se você acha que é pouco, irmão, espera chegar lá. E quando chegar lá, os menores aqui vão tirar onda a eternidade toda. Glória a Deus. Entenda uma coisa, irmãos, a salvação não é só o perdão dos pecados, mas é o progresso constante até atingirmos toda a perfeição de Deus.
Aí eu preciso terminar minha palavra contando o que o apóstolo Paulo está fazendo. Paulo está orando, olha só, Paulo está de joelho, visualiza a cena. Paulo está de joelho, orando, para que vocês possam compreender perfeitamente com todos os santos, qual seja o comprimento, a largura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando ele fala isso, Paulo é tomado por uma experiência gloriosa. E aí no verso 20 e 21, ele faz uma que nós chamamos de doxologia. O que é doxologia? Doxologia é uma revelação extraordinária de louvor, de honra, de glória de Deus. Normalmente era usado no início dos livros ou no final dos livros para demonstrar o alto valor de cunho espiritual que aquela literatura tinha, mas também para exaltar a grandeza de Deus. Romanos 11, ó a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento e da sabedoria, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem possa instruir a ele. Paulo é tomado de uma experiência, de uma presença tão gloriosa, que ele começa agora a exaltar a Deus, a glorificar o Senhor, e aí ele vai, parece que ele interrompe a oração dele e diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, a ele seja a glória da igreja, por todas as gerações, para todos sempre. Amém! Aleluia! Aleluia! Paulo está ajoelhado, de repente ele sente uma presença tão gloriosa, e ele começa a exaltar a Deus, ele começa a glorificá-lo, porque ele diz: olha, ele é poderoso. O que Paulo está dizendo? Os nossos pensamentos, as nossas orações são limitadas demais para entender tudo o que ele é capaz de fazer na nossa vida. Ele vai dizer: olha, o que a gente pede, o que a gente ora, é pequeno demais comparado ao seu poder infinito que opera em nós e do que ele é capaz de fazer. Mas ele diz algo aqui tremendo, irmão. Quando chega no verso 21, ele diz: glória, pois, a ele, aonde? Na igreja, por todas as gerações e para sempre. Gerações unidas para sempre significa a eternidade. Ele está dizendo assim: olha, todas as eras e eras, todos os tempos e tempos, todas as gerações, por toda a eternidade. Glória a ele aonde? Na igreja. Aonde é o lugar que a glória de Deus se manifesta? Por que tem tanto desigrejado hoje? Porque tudo que o diabo quer é tirar as pessoas da igreja. Porque o lugar onde a glória se manifesta é na igreja. A glória de Deus se manifesta na igreja. E a glória de Deus não é os seus atributos. A glória de Deus é a sua presença gloriosa. E muitas vezes nós só sentimos ou exaltamos quando nós estamos na igreja. Quando você assiste online, você não tem a mesma sensação do que quando você está na igreja, sim ou não? Porque há uma diferença, está no corpo, irmão. Quando você se converte, você não leva só uma cabeça para casa. A conversão é completa, é cabeça e corpo. Você leva a igreja junto, e se a glória dele não estiver na igreja, ela não vai estar em outro lugar algum, porque o lugar que Deus escolheu para manifestar a glória dele é na igreja. Por isso, irmão, quando Paulo está orando para que eles recebam poder para amar,
poder para amar os gentios, amar uns aos outros, os que não foram amados, para conhecer, para Cristo habitar plenamente. E quando nós oramos e abrimos nosso coração para a presença de Deus habitar, só há um resultado. A gente vai ver que Ele é muito mais poderoso, Ele é muito mais glorioso, e Ele faz aquilo que ninguém faz, além do que a gente imagina, infinitamente mais. E à noite eu vou falar um pouquinho do que é infinitamente mais. Mas eu quero dizer para você, querido, não saia antes do culto terminar, porque a bênção final é a doxologia. A bênção final é a expressão de louvor e adoração. A bênção final é aquele momento em que a gente diz: glória, pois a Ele na igreja pelos séculos dos séculos. Amém. Ele seja glorificado e exaltado, porque Ele tem todo o poder e autoridade. E Ele é digno de ser glorificado, porque é Ele que faz infinitamente mais na minha vida e na tua vida, hoje para sempre. Você pode exaltar o Senhor, irmão. Aleluia. Aleluia, fica de pé no seu lugar. Vamos adorá-lo para eu poder te liberar. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano.
coisa que eu aprendo aqui hoje. Seus problemas são tão pequeninos diante de um Deus tão grande assim. Se Deus habita dentro de cada um de nós, nós precisamos compreender que há algo muito maior, do qual deve ocupar nossa atenção, do qual deve ocupar nossas orações. E se esse Deus que é tão grandioso, tão glorioso, por que nós vamos nos importar e nos abater com coisas tão pequenas que tem acontecido conosco? Que hoje o Espírito Santo de Deus te faça compreender que há algo muito maior em jogo e que muitas vezes nós estamos distraídos por causa de coisas tão pequenas. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã tão abençoada. Te agradecemos, Pai, e pedimos que o teu poder que opera em nós nos dê poder para amar de verdade. Que Cristo pela fé venha habitar nos nossos corações. Que as áreas do nosso coração que nós ainda não entregamos ao senhorio dele seja entregue nessa manhã em nome de Jesus. E que, ó Deus, possamos entender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura desse amor. E nos fazer conhecer verdadeiramente o amor de Deus que habita em nós, para que possamos ser cheios da plenitude dele. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A ele, pois, glória na igreja, pelas gerações e pelos séculos dos séculos. Que ele seja glorificado no meio do teu povo que se reúne nesse dia para exaltar aquele que vive e reina para sempre. Progrida em toda boa obra, em toda boa graça, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Vai em paz em nome de Jesus.